A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Desde já eu quero agradecer, em nome de Jesus, a cada um que está aqui, que está aqui agora nesse momento, compartilhando em nome de Jesus, desse momento a qual nós tiramos para falar da palavra do Senhor. Desde já eu quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus, que ficou aí, em nome de Jesus, aguardando. Passamos o final de semana abençoado, em nome de Jesus. E eu quero crer, em nome de Jesus, que Deus, Ele vai te abençoar de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo, queridos? Como é que foi o teu final de semana? Meu final de semana foi bênção para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus tem cada dia mais nos abençoado. Deus tem cada dia mais nos abençoado em nome de Jesus, com a sua misericórdia, com o seu amor. E desde já eu quero agradecer a todos aí, em nome de Jesus, que ficaram aguardando mais uma oração em palavra. Irmãos, eu quero pedir a vocês, em nome de Jesus, que visitem a minha... Quando eu posto uma oração em palavra, logo depois eu coloco ele no YouTube. Eu coloco ele no YouTube. E aí, ao colocar no YouTube, eu passo de novo para o Face. Aí quando aparecer lá o link do YouTube com o nome da ministração, eu peço a você que dê uma curtida lá, dê uma olhada lá em nome de Jesus no meu canal no YouTube. É Weber Souza, vai aparecer vários Weber Souza, mas o Weber Souza que é o meu, eu tô com uma blusa vermelha segurando a Bíblia. Tem outros também que é de contas antigas, que tem poucos vídeos, ou tem 2, 3 vídeos, mas essa é a conta que eu estou usando agora. Weber Souza, essa conta onde aparece blusa vermelha com a Bíblia na mão. Amém, irmãos? Eu vou pedir aos irmãos que peguem as suas Bíblias. Pegue a sua Bíblia, meu amado irmão, e abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Antes de qualquer coisa, irmão, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pela tua imensa misericórdia, graça, amor, ter alcançado as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Tu permitiste, meu Pai, que nós estivéssemos, Senhor Deus, que nós tivéssemos mais uma oportunidade, Senhor Deus, de te adorar, glorificar, exaltar o teu nome e também de mudar, Senhor, de nos arrependermos, de nos tornarmos pessoas melhores, Senhor. Muito obrigado. Espírito Santo, cada dia mais faz morada em nossos corações. Continua a obra a qual tu foste designado a nós seres humanos, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que possamos cada dia, como barro, ser trabalhados na mão do oleiro. Senhor, muda o que tem que ser mudado, transforma o que tem que ser transformado, tira o que tem que ser tirado, Senhor. Tu sabes aquilo que tu tens que fazer em nossas vidas e tu tens liberdade, Senhor Deus, para isso. Abençoa poderosamente a vida de cada homem, cada mulher, Senhor, que está nos vendo, meu Pai, e fala conosco, fala comigo, fala com todos que estão aí, em nome de Jesus. Tira-me da tua aljava como uma flecha, que eu possa atingir o alvo, o objetivo a qual tu me escolheste, para mais um dia, Senhor Deus, estarmos aqui falando da tua palavra, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Toma toda a mente e coração cativo a ti, Senhor. Que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, estar, meu Pai, com total atenção a ti. Fala conosco através da tua palavra. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue a sua Bíblia, querido. Abra a sua Bíblia em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos ler o versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo
de número 26. Amém? Está escrito assim na palavra do Senhor. Pedro, versículo 25, perdão, irmãos. Versículo 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 25. E aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez se colocar de pé, dizendo: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Amém, irmãos? Eu vou ler de novo. E aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da sua casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se aos seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez colocar de pé, dizendo-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo de Israel. Queridos, a palavra hoje, de uma certa forma, ela é mais direcionada a líderes. E também eu vou colocar para todo mundo, mas eu quero crer em nome de Jesus Cristo que ela é direcionada um pouquinho, eu creio que 60% do que eu vou falar aqui é para líderes. E 40% é para você, meu amado irmão, que vai para a igreja aprender com a palavra do Senhor. Amém? A história que nós estamos aqui falando, querido, é a história a qual um homem chamado Cornélio, ele estava orando a Deus. Ele estava orando ao Senhor, pedindo orientação do Senhor. Ele queria aprender mais de Deus. Ele queria ter um vínculo, uma intimidade com Deus. Eu não sei como ele tomou conhecimento, né, de Deus, da obra de Deus. Eu não. Mas uma coisa é certa. Ele estava orando na sua casa e ele queria ter um conhecimento de Deus. Ele queria ter algo profundo com Deus. E a Bíblia diz que no momento da sua oração, um anjo, um ser resplandecente apareceu diante dele. E ao aparecer diante dele, esse anjo disse: calma, Cornélio, as tuas orações, elas foram ouvidas. Levanta-te e manda ir até uma determinada cidade, se eu não estou enganado é Jope. E lá você vai encontrar um homem chamado Simão, que também é conhecido como Pedro. Manda buscá-lo, porque ele vai te orientar naquilo que tu procura. Ele vai te responder e vai te orientar naquilo que você busca. E a Bíblia diz que Cornélio automaticamente manda esses homens ir atrás de Pedro. Em contrapartida, Pedro está lá no local onde Deus havia dito a Cornélio onde ele estaria. E nós sabemos que Pedro sempre foi aquele judeu sisudo, aquele judeu, né, forte em suas convicções. E ele tinha consciência de que pela lei do seu povo, eles não deveriam se misturar com os gentios. Eles não deveriam se misturar com as pessoas de fora. Só que naquele momento onde Pedro estava, de repente Pedro tem uma visão. Naquele momento ele é tomado por Deus e abrem-se os olhos e ele vê um lençol
branco descendo, e esse lençol, quando se colocava ao solo, havia muitos alimentos ali, só que alimentos impuros, alimentos que não era lícito o judeu comer. E o que é engraçado é que, ao ver aquilo ali, Pedro, ele tinha consciência de que aquilo que ele estava vendo era uma visão de Deus. Não era uma visagem, não era um engodo de Satanás, não. Aquilo que ele estava tendo ali naquele momento era uma visão, era uma revelação de Deus. E naquele momento ele olhou aquela comida toda e ouviu-se uma voz que dizia: Pedro, come. Naquele momento Pedro se levantou e disse: não, Senhor, em minha boca nunca entrou nada impuro. E da outra vez a voz, ela se repetiu a dizer: Pedro, come. E naquele momento ele disse novamente: Senhor, na minha boca não entrou nada impuro. E pela terceira vez ele já fala de uma forma diferente, dizendo assim: Pedro, come. Não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E nesse momento Pedro, em seu coração, compreendeu o significado daquilo. Foi quando chegaram os mandados de Cornélio e lhe explicaram a situação, dizendo: vem conosco, porque nosso mestre, nosso dono, nosso chefe, ele quer falar contigo. E a Bíblia diz que Pedro foi com eles. E a Bíblia mostra, através das atitudes de Cornélio, que havia no coração de Cornélio não apenas um temor de Deus, mas também havia um respeito por aquele a quem Deus havia escolhido. Quando eu vejo isso, eu posso, em nome de Jesus Cristo, falar com você, meu amado irmão e minha amada irmã, acerca daqueles a quem Deus chamou. Eu lembro, meus amados irmãos, que o ministério pastoral era algo tão sério. Eu vou colocar nesses pontos. Não era, é algo tão sério que a Bíblia diz que ele é responsável, dentro do seu segmento, ele é responsável por vidas. Existem pastores que são pastores que detêm um determinado rebanho, e este rebanho, ele pode ser um rebanho momentâneo, ou pode ser um rebanho que seja estabilizado, um rebanho único. Como assim? Existem pastores que são pastores evangelistas. Eles são pastores, nós chamamos de pastores missionários. São pastores que foram ungidos na sua igreja, chamados por Deus, mas o seu ministério não está entre quatro paredes. O seu ministério está em tratar de outras pessoas em determinados locais com uma palavra, com uma palavra que traz vida, com uma palavra que traz mudança, com uma palavra que traz consolo, com uma palavra que traz transformação, com uma palavra que traz consolo, também que traz mudança, com uma palavra que traz confronto, com uma palavra que faz você modificar. Essa situação toda acontece na vida do pastor. E tem o pastor da igreja, onde o pastor da igreja ele é responsável por cuidar de você, ele se aprofunda mais na sua vida, ele cuida de você de uma forma diferente. E nós sabemos a importância desses dois pastores, vamos colocar assim.
E aí o que acontece? Infelizmente, irmão, hoje em dia, o chamado pastoral caiu, digamos assim, numa coisa simplória, se tornou algo simples. Infelizmente, pessoas são ungidas por causa do dízimo, pessoas são ungidas por causa da influência, pessoas são ungidas porque a família toda congrega na igreja e o dízimo daquela família é alto, a oferta daquela família é alta. Pessoas são ungidas pela amizade. Até mesmo pessoas são ungidas por causa eu vou fazer uma faculdade. Depois que eu fizer uma faculdade, aí eu vou ser ungido. Pessoas são ungidas por causa do conhecimento. Pessoas são ungidas por causa de política. Bora ungir o povo aqui porque a gente vai votar no nosso candidato, vamos ungir o pessoal. Lá vai, Jesus, me ajuda. Eu falo mesmo, tô nem vendo. E aí... E aí, irmãos, essa situação se tornou um peso, eu vou colocar assim, um peso no reino espiritual. Porque, irmãos, a palavra unção indica também uma separação proveniente da parte de Deus. E quando há uma unção derramada sobre a sua vida, é Deus te separando para uma determinada função no reino. Mas lembre o que Jesus falou, lembre do que foi dito na palavra. Aquele a quem mais é dado, mais é cobrado. E muitas pessoas, ao receberem esta unção, detalhe, veja o que eu vou dizer aqui. Eu não estou dizendo que essas pessoas não deveriam ser ungidas. O que eu estou dizendo é que há um perigo de quando essa unção é derramada fora do tempo. Porque quando esta unção é derramada fora do tempo, traz sobre a vida da pessoa um peso e uma responsabilidade que ela não está preparada para suportar. E aí, irmãos, vem várias brigas, confrontos, porfia, discussão, pessoas, pastores se desviando, pastores dando mau testemunho, pessoas pregando uma coisa maltada e vivendo outra. E assim vai, irmãos. Eu não estou dizendo que o pastor não erra. Entenda isso, querido. O seu pastor é ser humano. Eu quero que você visualize essa questão de Pedro. A Bíblia diz que quando Pedro chegou até a casa de Cornélio, Cornélio tinha tanto temor a Deus e também tinha tanto respeito por ele. Cornélio teve respeito pela palavra que saiu da boca do anjo. O anjo disse que havia um homem que haveria de explicar a ele aquilo que ele queria saber. Já em si no coração de Cornélio, Cornélio disse: deve ser um homem de Deus. Eu devo total reverência e respeitá-lo. Você percebe isso? Quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele vai adentrando. A Bíblia diz que Cornélio sai de onde estava, vai ao encontro de Pedro e se prostra o reverenciando. Quando ele se prostra e reverencia Cornélio, Cornélio, está ali de joelhos, o reverenciando. Automaticamente Pedro diz: Cornélio, te levanta, meu filho, porque eu sou homem igual você. Pedro estava reconhecendo a sua natureza carnal. Pedro estava reconhecendo a sua humanidade. Ele não chegou lá com o orgulho e com a soberba e alguém o reverenciou e ele disse: ele com certeza sabe que eu sou ungido. Ele com certeza sabe que eu sou um dos discípulos. Ele com certeza sabe que eu, por esta pedra, a igreja estará estabelecida. E aquela coisa toda, sabe, irmãos? Pedro não teve esse sentimento no coração. Pedro, embora seja quem seja,
embora tendo a experiência que tem, e tendo convivido com Jesus e aprendido cada dia mais a isto, a ser humilde, Pedro reconheceu a sua humanidade, dizendo: meu filho, te levanta, porque eu sou humano que nem você. Eu estou fadado aos mesmos erros que você. Eu estou fadado às mesmas tribulações, às mesmas situações difíceis, as mesmas coisas que acontecem com você podem acontecer comigo. As mesmas dúvidas que estão sobre a sua vida podem acontecer na minha. As mesmas dificuldades que estão acontecendo com você podem acontecer na minha. Então, meu filho, não me reverencie. Eu imagino no coração de Pedro, ele falando para Cornélio, dizendo: toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a majestade, toda a santidade pertence a Deus. E somente a Ele nós devemos adorar. Somente a Ele nós devemos exaltar. E ali você percebe Cornélio entendendo isso naquele homem de Deus. E infelizmente hoje, irmãos, temos perdido isso. Eu já falei isso várias vezes, irmãos, e eu vou continuar falando até em nome de Jesus Cristo. Vocês podem até ficar com raiva de mim, vocês pregadores, amigos que eu tenho, pessoas que podem até não me conhecer. E em nome de Jesus Cristo, irmãos, eu falo isso diante de Deus com toda a humildade. Uma vez me perguntaram, dizendo assim: pastor, quem vai no meu Facebook, verifica que ao lado do meu nome, tá Weber Souza lá, verifica que ao lado do meu nome tem uma escrita. Aquilo é latim, irmãos. Está escrito servus servorum Dei, servo dos servos de Deus. E eu louvo a Deus pela minha vida, irmãos, em nome de Jesus Cristo, e agradeço a Ele todo dia por Ele ter proporcionado e me dado novamente a oportunidade de adorá-lo. E eu digo, irmão, diante de Deus, eu quero ser servo mais ainda. Não é uma demagogia, eu não quero ser aquela pessoa, pelo contrário, eu digo assim: irmãos, eu quero ajudar. Na medida do meu possível, eu quero ser servo. A Bíblia diz que aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser grande, sirva a todos. Na medida do meu possível, eu ouço a todos, eu converso com todos. Dou a minha opinião, falo alguma coisa, mas isso aí, queridos, isso aí vem de Deus. E eu conheço pessoas, irmãos, em nome de Jesus, infelizmente, a gente vê muito isso. A gente vê muitas pessoas querendo glória para si. A gente vê muitos pastores, amigos meus pregadores, querendo glória para si. Se denominando ou denominando algo na ministração ou na pregação como se aquilo estivesse no poder dele. Por exemplo, nós temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca e daquilo que falamos. Tem pessoas que, por exemplo, tem um amigo meu, eu acho que ele já mudou, não sei, eu ainda não vi. E eu gosto de citar ele ou outras pessoas porque, irmãos, olha só, tem um irmão que é pregador, que ele fala bem assim: agendas abertas. Glória a Deus, eu também faço isso, irmão. Inclusive tem até um número de telefone meu na capa. Mas a questão não é a escritura de agendas abertas. A questão é o que ele fala depois disso. Pastor fulano de tal, o show de Jesus. Pastor fulano de tal, o caçador de muletas. Pastor fulano de tal, o homem das libertações. Pastor fulano de tal, aquele que tem o dom das revelações cumpridas.
e muitas outras situações que você vê por aí. E essas pessoas falam isso com o intuito de quê? De chamar a atenção de um povo que corre atrás disso. Porque há um povo que corre atrás não da glória de Deus, não da presença de Deus. Segura aí, irmão, aguenta o tranco. Tem um povo que corre atrás, não é da glória de Deus, não é da presença de Deus, não é daquilo que verdadeiramente Deus tem para nos dar. Correm atrás de bênção, correm atrás de revelação, querem que seus problemas sejam resolvidos de uma hora para outra. Sabe, não valorizam verdadeiramente a presença de Deus. Para elas, culto bom só é aquele culto quando tem revelação e aquele mover todo. Culto bom, irmão, culto poderoso. Você quer saber qual é o culto poderoso? Você quer saber um culto poderoso que alcança o céu? É quando uma alma se converte. Isso torna o culto poderoso. Quando uma alma se converte, isso torna o culto maravilhoso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o culto ele se torna tão poderoso que ele se estende até o céu. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a fé está no céu. O culto se estende até o céu. Isso é um culto poderoso. Existem manifestações de Deus, do mover do Espírito, com certeza. É maravilhoso? É. É poderoso? É forte? É. Existem pessoas que precisam desta carga para que elas venham suportar a semana. Existe. É necessário. Mas não é o mais importante. Eu já fui em locais, e eu sei que você já ouviu isso. Eu já fui em locais, irmãos, aonde se canta 7, 8 louvores e quando chega na hora da palavra é aquele pouquinho. E outra, irmãos, eu não sei que mistério é esse. Que mistério é esse na hora da palavra? Às vezes você passa o culto todinho, sabe, de boa na sua cadeira. Mas quando chega o momento da palavra, irmão, se dá um chilique. Tu quer beber água, tu quer ir no banheiro, tu quer fazer alguma... Tu quer levantar, é telefone que toca, é situação que, sabe, pelo amor de Deus. E quando tu não fica inquieto, eu vou falar, Jesus. E quando tu não fica inquieto, tu mexe com o irmão do lado. Olha aí, irmão, tu tá vendo? Olha aí, falando, olha aí, tu também começa, incomoda os outros. Você tem que ir, irmão, em nome de Jesus Cristo, para a casa do Senhor, adorar a Ele. Não adorar pregador. Não buscar pregador. O que eu vou falar da minha igreja. Vou falar da igreja onde eu congrego, onde eu sou pastor. Eu não estava frequentando a igreja desde setembro do ano passado. No dia 19 de setembro do ano passado eu fui hospitalizado. Eu fiquei setembro, outubro, novembro, eu saí em dezembro. Vim para minha casa. Passei dezembro, janeiro, fevereiro, nós estamos em março. Eu ainda estou em fase de recuperação daquilo que eu sofri. Desde essa época eu não fui lá na igreja, porque fica longe da minha casa. Mas eu continuo congregando lá e continuo sendo pastor lá. E eu vou falar da minha igreja. Quando nós estávamos lá, o meu pastor presidente ele fez um culto de libertação. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. E este culto teve início numa quarta-feira.
Na minha igreja, dia de quarta-feira é dia de culto de doutrina. Onde na época eu tomava conta do culto de doutrina. E naquela época, quando chegava dia de quarta-feira, pergunte quantas pessoas iam. Iam poucas pessoas. Ah, pastor, mas a gente trabalha. Tem uns que trabalham à noite, tem uns que estudam, verdade. Mas ainda assim, irmãos, não era razão para dar poucas pessoas. Só que quando foi avisado pela rádio, pelo menos eu tô até com saudade de ir para a rádio. Quando foi avisado na rádio que haveria uma campanha com o pastor fulano de tal, com o apóstolo fulano de tal, quando foi avisado na quarta-feira, e o apóstolo ele usa muito atos proféticos, né? Quando foi avisado, irmão, diante de Deus, na quarta-feira, e outra, eu não estou falando, eu vou logo falar aqui, eu não estou falando acerca da unção do irmão, do apóstolo. A Bíblia diz que a unção atrai, e isso é verdade. Só que você percebe que o que foi atraído ali não foi apenas a unção do apóstolo. As pessoas foram ali por causa dos atos proféticos e por causa da vitória, entre aspas, que elas iriam receber momentaneamente. No caso, momentaneamente não, que elas iriam receber naquela hora. Eu vou lá porque o irmão diz que resolve meu problema agora. Eu vou lá porque a bênção acontece agora. Eu vou lá porque a situação vai ser resolvida agora. Eu vou lá. Eu vou lá. Sabe aquela situação? Irmão, ora por mim. Eu estou passando uma dificuldade tão grande. E aí você começa a orar pela pessoa. E todo dia você ora pela pessoa, todo dia você apresenta a pessoa. Só que chega um determinado momento que a pessoa diz, irmão, ora por mim. Aí dá vontade da gente perguntar, irmão, eu estou orando por você, mas tu está orando? Ah, pastor, mas a sua oração é mais forte. Olha, irmão, em nome de Jesus, não é para todos, pelo amor de Deus, mas crie vergonha na sua cara e vá orar, irmão. Não dependa só da oração do pastor. Tem crente que só depende da oração. Ah, eu vou pedir para o meu pastor orar por mim, mas ele mesmo não ora. Ah, eu vou pedir para a irmã do círculo de oração orar por mim. Olha, ela ora que só, ela vai orar por mim, eu vou receber. Irmão, eu como pastor, eu posso até tirar uma lasquinha do teu abacaxi, mas o abacaxi todo é teu. É você que tem que orar. É você que tem que buscar. Pastor, eu não sei. Me pergunte isso que eu lhe ensino. Isso eu posso fazer. Eu posso lhe mostrar o caminho, mas quem vai percorrer o caminho é você. Eu não posso colocar você nas minhas costas e andar com você o caminho. Eu te aponto o caminho. E sabe quem é que vai nesse caminho contigo? Jesus, o Espírito Santo. Todos nós conhecemos aquela história chamada Pegadas na Areia. Estavam andando certa vez um homem junto com Jesus na areia. E naquele momento ele estava conversando com Jesus e disse, Jesus, tu estás sempre comigo e eu te agradeço. Só que eu tenho algo a te falar. E Jesus disse, o que foi, filho? Eu estava vendo as nossas pegadas na areia e eu percebi que nos momentos mais difíceis eu só vi um par de pegadas. Eu só consegui ver um par de pegadas. E aí naquele momento Jesus dá um sorriso para ele e disse, verdade, meu filho. Mas as pegadas que vocês estavam vendo eram as minhas. Porque naqueles momentos difíceis eu carreguei você no colo. Entenda isso, meu amado irmão. Deus tem um ministério contigo. Todo crente tem esse ministério. Todo crente tem essa chamada. Sabe qual é essa chamada, irmão? É a chamada para ser íntimo de Deus na oração. Nós temos que orar, temos que buscar a Deus. Neste momento,
a qual Pedro adentra a casa de Cornélio. E Cornélio se reverencia a ele, e ele pede para Cornélio levantar, dizendo: olha, nós somos homens, eu sou tão homem quanto você. É Pedro dizendo: irmão, existe alguém que é muito maior do que eu. E é por causa dele que as bênçãos acontecem. A bênção na tua vida não acontece por causa da vida de pastor A, B e C. As bênçãos na tua vida acontecem por causa de Jesus. A vitória na tua vida não veio por causa de A, B ou C. Veio por causa de Jesus. As coisas que acontecem de boa na tua vida, foi porque pastor fulano de tal orou. Não. Eu ou como qualquer outro pastor, ele pode sim ter sido canal de bênçãos para a tua vida, mas ele foi apenas canal. Ele não foi aquele que te abençoou. Ele foi canal, ele foi apenas usado para te abençoar. Mas quem foi responsável pela tua bênção foi Deus. Quem te deu a vitória foi Deus. Quem te deu a cura, a bênção, a prosperidade, a graça, aquele que te deu a alegria foi Deus. Deus. Naquele momento, Pedro começa a pregar para a família de Cornélio. E toda a família de Cornélio se converte. Quando Pedro fala do amor de Deus, quando Pedro fala do amor de Deus para eles, Pedro está dizendo que Deus é o Senhor de todas as coisas. Irmãos, eu imagino isso, sabe por quê? Porque olha só, a Bíblia diz, em alguns capítulos anteriores, que Pedro e João subiam ao templo para orar. Mas na porta do templo havia um homem que era coxo, que era colocado lá todos os dias. E ele estendia a mão para as pessoas, esperando receber esmolas. A Bíblia diz que quando Pedro e João iam chegando, aquele homem estendeu a mão para eles. A Bíblia faz questão de dizer, e esperando ele receber deles algo em troca. Ele esperava do ser humano, ele esperava de Pedro e João, ele esperava receber deles algo em troca. E Pedro teve a mesma atitude que ele teve aqui em Cornélio. Ele disse: eu não tenho prata e não tenho ouro. O que aquele homem estava buscando? Esmolas. Na cabeça dele, aquele homem precisava de quê? De dinheiro. Na cabeça daquele homem ele precisava o quê? De esmola, ele precisava de recurso. Só que Pedro disse: ei, eu não posso te dar esse recurso. Eu não tenho como te dar esse recurso. Porque isso que tu está procurando não provém de mim. O que eu tenho é Jesus. O que eu tenho, isso eu te dou. O que é mais importante eu tenho, isso eu te dou. Aquilo que tu precisa, aquilo que tu quer receber verdadeiramente, aquilo que tu verdadeiramente precisa, é Jesus. E vem dele. A bênção vem dele, a bênção provém dele. E naquele momento, aquele homem foi curado. Ele recebeu verdadeiramente algo da parte de Deus. Ele esperava receber de homens, mas de homens ninguém recebe nada, você recebe de Deus. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, compreenda uma coisa: tenha em seu coração o mesmo sentimento de Cornélio, de respeito ao homem de Deus. Respeite o pastor da sua igreja. Respeite seu pastor, meu amado irmão e minha amada irmã. Pastor, mas eu não concordo. Você pode até não concordar com algumas atitudes dele, mas quem vai tratar com ele não é você. Quem vai tratar com ele foi aquele que ungiu ele. E eu não estou falando do ser humano, não. Eu estou falando de Deus. Porque quem trata com o ungido de Deus é Deus. Quem trata com o ungido do Senhor é o Senhor. Então compreenda isso, meu amado irmão. Hoje em dia nós temos buscado, infelizmente, receber algo de homens, bênçãos humanas.
E o que Deus tem para a tua vida é algo muito maior e melhor. Eu vou terminar essa palavra deixando uma palavra a qual Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse assim: buscai as coisas que são de cima e as coisas que estão no alto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E ele diz assim em uma outra parte: não ajunteis tesouros na terra. Quando ele fala tesouro, ele não está falando de dinheiro, não, ele não está falando de posses. Sabe o que ele está falando? Ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, não se apeguem a esta vida terrena. Não se apeguem a esta vida passageira. Meu amado irmão e minha amada irmã, somos peregrinos nesta terra. Somos peregrinos. Nós estamos de passagem. Esta terra aqui, que não é o nosso lar final. Nós estamos aqui de passagem. Nós vamos morar, eu e você, em nome de Jesus, nós vamos morar no céu. O Senhor há de nos arrebatar. Nós estamos de passagem. Não ajunteis tesouro nos céus, onde a traça, a ferrugem, o ladrão vem e toma. Não. Ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode tomar. Porque aonde estiver o teu coração, ali estará Deus. Aonde estiver o teu coração, ali estará. Sabe a bênção que Deus tem para a tua vida? O que tem prioridade na tua vida, irmão, é a bênção de Deus. O que tem prioridade na tua vida é a presença de Deus. Que Deus seja o primeiro lugar na tua vida. Que você ore pedindo discernimento do Senhor e direção do Senhor. Ore pelos seus pastores. Eles precisam da sua oração. Ore por eles. Ore por eles. Eles enfrentam lutas que você nem sabe. E eu quero crer em nome de Jesus Cristo que sairemos dessa situação, irmãos, de tantas pessoas brigando e buscando outras coisas. Que você vá ao culto para adorar a Deus e exaltá-lo na beleza da sua santidade. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra, por aquilo a qual o Senhor Deus tem falado conosco. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Pai, poderosamente a vida de cada irmão, de cada irmã. Traz, Senhor Deus, cada dia mais, meu Pai, a compreensão da tua palavra. Senhor, pela tua infinita misericórdia e pela simplicidade e humildade, meu Pai, eu sei que eu não sei tudo, mas aquilo que eu tenho aprendido contigo, isso tenho passado. Pai, abençoa teus filhos, que possamos compreender e não apenas ser ouvintes, mas praticantes da sua palavra. Abençoa eles, dá uma semana de vitória a cada um, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como eu falei, eu vou terminar agora de postar esse no Face, e depois vou postá-lo no YouTube, e depois vou postar ele como já no YouTube, já no Face. Aí aparece lá no canal, se inscreve no canal, curte. Lá no canal tem mais de 25 mensagens como esta lá no canal do YouTube, né? Fora que tem outras mensagens, tem outras coisas que eu postei, mas tem mais de 25 mensagens como esta, em nome de Jesus Cristo. E desde já eu quero agradecer a todos em nome de Jesus. Até amanhã, queridos, com mais uma oração em palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos e uma boa tarde em nome de Jesus.